Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Juicela Cast da série Conexão Técnica. E hoje a gente vai seguir falando do assunto do momento, que é nada mais nada menos que a reforma tributária, dando uma ênfase nos incentivos fiscais. Para isso, o nosso convidado cativo, quando o assunto é técnico e tributário, Felipe Cornelli, que é advogado, especialista em matéria tributária, mestre em Direito e coordenador tributário no escritório de Juicela. E hoje também temos outros dois ilustres convidados, a Carolina Santana Lopes, que é advogada, especialista em Direito Tributário e Direito Público e advogada no escritório de Juicela. Também temos conosco o Rômulo Bittencourt, advogado, especialista em Direito Tributário, MBA em Gestão e Business Law e gestor de relacionamento no escritório de Juicela. Sejam todos muito bem-vindos. Acho que eu estou ecoando aqui para mim um dos nossos últimos episódios a respeito dos aspectos práticos da reforma tributária, em que a gente comentou muito a respeito de como as empresas estão nesse novo cenário, né? Tem umas que acreditam que a reforma não vai acontecer, tem umas que estão super engajadas e tem umas que estão ali no meio termo. Para vocês, assim, eu queria entender. Vocês acham que a reforma vai mesmo sair do papel? Assim, se eu posso começar conversando, Gabriela, a respeito desse assunto, eu acho que esse é um assunto super relevante, porque a gente percebe que grande parcela das empresas ainda não começaram a fazer movimento algum, ou fizeram um movimento ainda muito superficial. E é muito importante a gente estar na mesma página aqui, que a reforma tributária vai sim sair do papel. A gente já tem uma emenda à Constituição aprovada, a gente já tem a lei complementar que estabelece praticamente tudo, né? Vamos dizer, tem alguns aspectos de contencioso, de alguns tributos como ITCD, que ainda vão ficar no projeto de lei 108, mas a lei complementar 214 já estabelece toda a espinha dorsal Mais de como é que, artigos. exatamente, da reforma tributária. A gente também já existe a própria questão dos sistemas da Receita Federal, que ela precisaria desenvolver, já se encontram sendo em fase de teste, né, com algumas empresas tendo sido selecionadas para essa fase de teste. Então não há mais como a gente falar que não vai acontecer reforma tributária. Inclusive a própria questão de cronograma, é muito improvável que vá acontecer uma modificação nesse momento. O que a gente tem que saber é o seguinte, a gente tem que estar preparado e com uma complexidade tão grande desse regime de transição, né, que seria simples, mas na verdade ele não parece ter muito de simplicidade, aqui tem muita complexidade. Quem tiver sozinho, quem não tiver assessorado, não tiver realmente uma consultoria, alguma pessoa para ser o seu braço direito, vai ter muita dificuldade nesse período. Então aquele CEO, aquele CFO que ainda entende que é um projetinho do fiscal, a reforma tributária, tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade antes que seja tarde e que não consiga mais acompanhar e se adaptar para esse novo mundo que vai existir a partir de agora. A gente tem, né, a partir de 1º de janeiro, a gente vai ter uma modificação instrumental em relação à modificação de emissão de notas fiscais, né? Mas logo ali a gente já tem as alterações que vão impactar diretamente na carga tributária, né? E uma coisa importante de dizer é, esse cronograma que o Felipe bem colocou, ele está previsto já na Constituição. Ele entrou na Constituição através da emenda constitucional. Então, assim, ele não vai ser alterado, esse cronograma, por uma simples medida provisória que pode vir do Executivo de uma hora para outra. Então, para alterar esse cronograma, é necessário ali toda uma tramitação de emenda à Constituição, então, que não é tão simples, né? Tem que ter 2 votações em cada casa, com mais de 3/5 dos votos. Então, não é tão simples alterar esse cronograma. Até se eu puder complementar a fala de vocês, assim, a gente está falando de uma reforma que vai mudar toda a lógica do nosso sistema tributário, né? Uma reforma muito profunda. Então, acho que talvez as empresas não estejam tão cientes da dimensão das mudanças, de como isso vai impactar o cerne delas e toda a lógica empresarial mesmo também, né? Então, quando a gente fala em reforma tributária, as pessoas realmente pensam, às vezes é só um projetinho fiscal, mas na verdade não. Então, como o Rômulo falou também, a gente está falando também de uma mudança que já está estabelecida na nossa Constituição, né? Nós juristas aqui que falamos o tempo todo em lei e tal, a gente sabe o peso que é inserir e a dificuldade que é fazer uma modificação constitucional, né? Então, por mais que eventualmente a gente consiga fazer alguma adaptação aqui e ali, a gente às vezes pode pensar em
talvez alterar o cronograma no sentido de prorrogar um pouquinho, exato. Ainda assim, a reforma vai sair do papel. Até porque se fosse para não sair, isso teria acontecido muito antes, né? De ter o texto legal aprovado. Enfim, a gente está falando... Se fala em reforma tributária há muitos anos. E agora ela veio com os dispositivos, né, positivados ali e tudo do Estado, né, Carol? Exato, é interesse do próprio Estado também, né? Porque como estamos falando de uma reforma tão profunda, é interesse arrecadatório dele também, é interesse de fiscalização também, de melhorar esses aspectos. Então, para eles também é importante que haja essa movimentação, né? Se eu posso até contribuir com um ponto, né, que a gente estava comentando, é que essa questão também de ser um projeto do fiscal, isso deve ser muito repensado, né? A gente percebe que existe um esforço muito grande de diversas consultorias, de diversos escritórios e as próprias empresas mesmo, no seu departamento fiscal, no seu departamento tributário, buscando conseguir adaptar a sua linguagem e demonstrar a relevância para os demais departamentos dentro da mesma empresa, para o departamento de compras, para o departamento financeiro, para diversos departamentos, logística, vendas, o comercial, todos vão ser impactados. RH vai ser impactado. A gente pode verificar até a própria questão de base de crédito, que tende a alterar radicalmente, inclusive sobre alguns tipos de benefícios de folha. Então, a gente tem uma modificação radical e todos os departamentos têm que estar alinhados, inclusive com o envolvimento do board, envolvimento dos executivos da empresa. Não adianta pegar uma pessoa que, não, vamos chamar ali eventualmente o estagiário daquele departamento. Não, tem que ser pessoas com poder de decisão de cada um dos departamentos para instituir comitê, para realmente haver um debate efetivo das mudanças que vão acontecer dentro dessa jornada. Né? Perfeito, Felipe. Até quem assistiu o nosso último episódio, a gente falou muito sobre isso, né? Quem, por exemplo, o sistema de RP, que vai ter que mudar por completo e que seria uma das prioridades na hora que se pensa em reforma tributária, né? Porque as empresas vão ter que estar emitindo nota fiscal e, assim como seus fornecedores, vão ter que estar com a tua cadeia toda emitindo nota fiscal. Bom, se tu tem um RP que é teu interno, tu tem que alocar o teu TI para fazer isso. Mas, bom, o TI já cuida de toda a estrutura da empresa. A gente comentou muito isso no último episódio, porque não é só pegar o fiscal, o TI e fazer. Não, como é toda uma mudança negocial, não é só tributária, quem tem que estar na mesa é quem tem poder de decisão, juntamente com os departamentos que fazem sentido para toda essa mudança, que basicamente são todos, né? Então, realmente, a reforma tributária tem que estar na mesa da alta gestão, juntamente com todos os seus departamentos, né? Vai sair do papel, sim, pessoal. E também, aproveitando essa questão das empresas, o que a gente tem escutado muito, né, tanto quando a gente traz aqui os empresários para conversar, quanto nas empresas que a gente atende, tem um certo burburinho, né, um certo receio de que os incentivos fiscais vão acabar, de uma forma bem generalizada. É isso mesmo? Os incentivos vão terminar? Então, assim, acho que a gente tem que começar estruturando que a gente está falando de uma reforma tributária que ela é sobre o consumo. Né? A gente ainda não está falando de uma reforma tributária em relação à tributação sobre o patrimônio. Então, o que está sendo discutido aqui? A gente está falando dos impostos que vão vir no lugar de ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. A gente não está falando em relação a imposto de renda, CSLL, por exemplo. Então, quando a gente está falando que os benefícios fiscais vão ser extintos, em primeiro lugar, a gente tem que colocar, são os benefícios fiscais vinculados a esses tributos sobre o consumo. Quem tem, eventualmente, algum benefício fiscal em relação a imposto de renda, por enquanto, ele não tem nenhuma previsão de ser alterado. Não precisa se preocupar, de certa forma. Ainda. Num primeiro momento, não. Então, são esses benefícios fiscais vinculados a esses tributos que, assim como eles vão ser extintos, né, o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS, paulatinamente os benefícios fiscais a eles vinculados também vão acabar indo para o fim, né? Vão se encaminhar para serem zerados. Só que a gente tem que distinguir os benefícios fiscais. Uma coisa é a gente falar de benefícios fiscais que são específicos de uma região ou específicos de uma empresa, daqueles benefícios fiscais que são gerais, né? Se aplicam a determinado produto, mas todo mundo que faz uma operação com aquele produto ou determinada operação. Os benefícios fiscais regionais ou específicos de uma empresa, esses estão na mira principal da reforma tributária. Porque a reforma tributária ela quer acabar com a chamada guerra fiscal, né? Em que um Estado concede um benefício fiscal justamente para atrair investimentos e gerar empregos naquela região.
Esses realmente estão com os dias contados. A reforma tributária ela ainda vai manter alguns benefícios fiscais que antes eram do ICMS, do ISS, do PIS da COFINS, vai manter para o IBS e para a CBS, como, por exemplo, alguns impostos que são alíquota zero, né? Para a cesta básica, por exemplo, vai continuar sendo alíquota zero na cesta básica. Mas os regionais e os específicos de cada empresa, esses estão com os dias contados. Perfeito, até a própria questão de que com a reforma, né, a gente vai permanecer, acho que a gente vai evoluir mais isso ali na frente, com regimes diferenciados que a gente estava conversando, né? A gente tem a redução de alíquota para alguns segmentos em 30%, outros 60%, outros com redução a zero, isenção, créditos presumidos continuam existindo agora de IBS e CBS, né? Então a gente tem essa extinção de diversos incentivos fiscais e agora, como bem trouxe o Rômulo, a gente para de ter esses incentivos que efetivamente acarretavam essa guerra fiscal e vai nessa busca dessa neutralidade no sentido de que os incentivos que existirão, os regimes que existirão, estão previstos na Constituição e na Lei Complementar 214. E para haver uma alteração disso, é um debate mais complexo no Congresso Nacional. A gente sabe muito bem como é que eram os incentivos antes, né? Só pode haver com convênio unânime do CONFAS em relação ao ICMS. Mas a gente sabe muito bem que todos os estados concediam sem o convênio, depois veio a Lei Complementar 160 para tentar regularizar essa situação e conseguiu em certa medida. Mas agora esses incentivos estão novamente sendo revisitados em uma lei nacional, né? Não vai ter mais como a possibilidade de haver uma atração desse investimento por meio do benefício, o que também implica alguns aspectos relevantes, né? Que a gente vai entrar mais para frente, né? No sentido de que esses incentivos podem acarretar também alterações na própria estrutura negocial das empresas, o planejamento das empresas, né? Recapitulando aqui só para entender, então, para quem está nos escutando e está meio apavorado, querendo saber se vai ou não ser extinto. O que vai seguir, continuar existindo e o que vai ser extinto? Eu diria até que o que aconteceu, a gente teve uma constitucionalização dos benefícios fiscais, que foi mais ou menos o que o Felipe já colocou, mas acho que é importante a gente frisar, né? Tem, inclusive, uma previsão lá no artigo 156A da Constituição, que agora prevê que todos os benefícios fiscais que estão ali previstos vão existir, mas nenhum benefício fiscal que não esteja previsto na Constituição vai poder existir e viger. Então, para ter um novo benefício fiscal, a gente vai precisar de uma emenda constitucional, como o Felipe colocou. Não vai ser mais uma simples lei ordinária, por exemplo, ou uma questão como o CONFAS antes poderia fazer. E pensando, pessoal, na questão de como vai se dar essa extinção, né? Porque vocês me explicaram, né? Pelo que eu entendi, alguns serão extintos, outros seguirão existindo, mas como a reforma é uma transição, é gradual, como é que vai se dar essa extinção dos que a gente sabe que não vão mais existir mesmo? Bom, para a gente entender esse regime de transição, acho que a gente tem que dar um passo atrás e entender efetivamente, né, o que significa acabar, né? Quando a gente fala em extinção completa, todos eles, de fato, vão ser extintos na medida em que a gente está falando de extinção quase completa dos tributos em si, né? Então, PIS, COFINS vão acabar, IPI vai praticamente acabar, como o Felipe tinha falado, ICMS e ISS também vão ser extintos. Então, a gente está falando de extinção, sim. Mas ICMS e ISS, eles não têm uma previsão de adequação, de certa forma, pelo novo regime, justamente porque a intenção é acabar com a guerra fiscal. Então, a gente tem uma nova lógica dentro desse sistema, né? Os benefícios de PIS, COFINS e IPI, eles também acabam, mas, ao mesmo tempo, a legislação previu novos regimes de diferenciação, regimes diferenciados, né, para observar as peculiaridades em relação aos setores específicos, enfim, cesta básica, as situações específicas que o legislador entendeu que devem continuar sendo contemplados nesse sentido, né? Então, outra medida que eles viram de tentar compensar de alguma forma os impactos, né, foram criar medidas de transição, né? Então, a gente está falando de uma transição que não vai acontecer tudo ao mesmo tempo, né? ICMS e ISS vão ter um regime transitório, né, em que eles vão ser paulatinamente diminuídos, né, vão ser paulatinamente extintos, ao mesmo tempo que se criam outros mecanismos de mitigação de impacto, que a gente vai falar lá na frente, mas PIS, COFINS, IPI, esses benefícios que não estejam previstos na Constituição, como o Felipe e o Rômulo mencionaram, eles vão ser extintos sim a partir de 2027, né?
Que é quando vai acontecer a extinção total do PiscoFins. Isso, exatamente. E aí, para ICMS e ISS, vai ter essa gradação, né, essa diminuição paulatina a partir de 2029. Então, desse ano até 2028, permanece tudo igual, as pessoas continuam, né, usufruindo dos benefícios. E aí, a partir de 2029, então, a gente começa essa transição, né, essa diminuição gradativa à medida, né, que as alíquotas vão aumentando do IBS, as alíquotas, né, os percentuais vão diminuindo dos benefícios fiscais ao mesmo tempo. Até se eu posso pegar o gancho, né, até para pegar esse aspecto assim, né, 2027 acaba PiscoFins. Se acaba PiscoFins, não tem como ter incentivo de PIS e COFINS. Então, eles acabam. Em relação a ICMS e ISS, né, como é uma transição por um longo período de tempo até 2032, vai havendo redução da alíquota e, em contrapartida, né, a gente vai tendo também uma redução de incentivos. É uma questão um pouco lógica, assim, né? Havendo a possibilidade, né, de haver um tipo de compensação, que a gente vai entrar mais para frente, em relação a alguns deles, de ICMS. E também é importante destacar, como o Rômulo bem trouxe, né, que a gente vai ter outros tipos de regimes daí do IBS e CBS, né, que vão aí ser outra questão que vão estar correndo em paralelo. Alguns segmentos até podem ser similares, eventualmente, que eram beneficiados antes e depois, mas isso vai ser uma questão que é apartada. São incentivos diferentes, de um regime diferente, a partir de uma definição de uma legislação nova, né? Então, eu sempre faço uma apanhada para tentar entender aqui junto com vocês, né? A reforma, a gente sabe que um dos objetivos, pelo que vocês estão mencionando, e eu queria até entender um pouco melhor, é acabar com a dita guerra fiscal. Então, eu fico aqui me questionando, né? Quem está nos escutando, nos assistindo, uma empresa que fez todo um movimento de ir para uma outra localidade que não a sua, né, de origem, para poder receber benefícios fiscais. Essa é a empresa que tem que estar preocupada? Ela que volte para sua casa, não precisa, a gente sabe que dependendo se é uma indústria e tudo mais, é tudo muito difícil, a questão logística, mas assim, faz sentido eu estar indo para outro estado para receber benefícios fiscais a partir de agora? Essa tua pergunta é muito importante, Gabriela, porque acho que é difícil a gente parar para pensar o quanto os incentivos fiscais eles estão inseridos na lógica empresarial, né? A gente não para pensar o quanto, às vezes, o empresário, as empresas, elas moldam os seus modelos de negócio a partir da concessão de benefícios que determinadas regiões concediam até então, né? Então, com essa mudança drástica, por mais que a gente tenha mecanismos de mitigação de impacto, que a gente tente compensar de uma forma ou de outra a extinção desses benefícios, ainda assim vai ter um impacto gigantesco para as empresas. É algo que vai alterar tanto a lógica de modelo de negócio, quanto vai trazer impactos financeiros mesmo, né? Então, a gente tem que pensar por esses dois vieses. Então, a partir de agora, as empresas, para o futuro, se altera um pouco essa dinâmica, né? De tomar decisões com base em incentivos regionais, né? De decidir onde é que vai ser a localidade com base na quantidade de incentivo. Porque não vai mais ter, né? Então, a gente está falando em retirar, inclusive, meio que o próprio cerne ali da origem da guerra fiscal, né? Então, a partir de agora, as decisões vão ter que ser tomadas a partir de critérios mais objetivos, né? Critérios econômicos, realmente, proximidade dos consumidores, viabilidade econômica. A gente está falando em reconfiguração da lógica empresarial como um todo, né? Então, tem que ter esse viés estratégico, tem que ter essa análise antecipada para tomar a decisão de se vai sair de um lugar para o outro, qual que vai ser o impacto disso, né? Se tem viabilidade, se vale a pena ou não, enfim, tem que alterar toda essa lógica empresarial. Claro, né? A gente sabe que muitas empresas estruturaram a sua lógica fiscal justamente a partir de uma promessa do Estado, né? Do Estado, do município, enfim. E essas empresas, elas, saibam que existem previsões de mitigação, como a Carol bem colocou, mas nós não temos certeza se elas serão suficientes a reparar, né, a retirada desse benefício que foi contabilizado ali muitas vezes para se fazer o investimento, para se alocar, para muitas vezes estar distante do seu mercado consumidor, né, o que vai aumentar os custos de frete, questão de mão de obra regional, enfim, N questões que envolvem o deslocamento de um parque fabril, por exemplo, como a gente está falando. E existem previsões legais de mitigar esses prejuízos? Existem, mas a gente ainda não sabe se elas vão ser suficientes.
Eu acredito que o Rômulo colocou exatamente o ponto central, porque não é se alterar uma indústria de uma localidade para outra, não se faz da noite para o dia, né? Então, quando se planeja a estruturação, a instalação ou a expansão de um empreendimento econômico numa determinada região por força de incentivos fiscais, muitas vezes incentivos que são por 10, 20 anos, existe todo um planejamento de negócio por detrás, e a Carol trouxe muito bem essa situação, da gente conseguir pensar que não é tão fácil também, né? Se houve eventualmente, você não tem mais benefício fiscal, ou você vai ter uma compensação parcial dessa perda desse incentivo. Sim, mas e o meu modelo de negócio que eu planejei? Eu trouxe para cá minha operação, não foi por questões logísticas, não faria sentido eu ter estabelecido a minha empresa aqui. E eu acho que justamente esse aspecto que a gente fala da neutralidade, né? Que a gente vai ter uma vocação de cada região para atrair ou não atrair negócios, só que a gente pode ter uma questão de desenvolvimento regional que vai ficar prejudicada dentro desse cenário, de uma atração maior de sul-sudeste, né, dessas empresas, em virtude de uma reestruturação federativa, né, que a gente está passando, né, nesse momento. A gente pode, então, entender que, de certa forma, os estados, né, federados estão perdendo um pouco de poder. Essa pode ser uma leitura a partir dessa mudança? O que vocês consideram disso? Assim? Eu acredito, se eu posso até contribuir, eu acredito que teve uma definição via Congresso Nacional, né? Então, num certo sentido, a gente tem uma definição de Estado brasileiro, mas a gente sim faz um redesenho do federalismo brasileiro. A gente tira, em certa medida, a autonomia de estados e municípios nesse movimento que está sendo feito com a criação do IBS-CBS, e também com a própria questão de a gente ter uma nacionalização dos incentivos, né? A gente já não tem mais políticas regionais que a gente consiga favorecer, exceto Zona Franca, entre outras específicas, porque no mais vai ser tudo via Constituição, Lei Complementar Nacional, então a gente tira um pouco dessa autonomia. Sempre lembrando, né, que comitê gestor e outras definições do Congresso ficam em Brasília. Então, a gente tem certamente uma influência muito mais do Poder Executivo Federal, do Legislativo Federal dentro desse cenário. Uma influência muito grande e uma perda de poder ainda maior por parte de estados e municípios. E o discurso também é nesse sentido, né? É valorizar o Pacto Federativo nesse viés colaborativo. Mas eu, sinceramente, me questiono se ao mudar essa lógica e dar tanta importância, digamos assim, né? Tirar tanto das autonomias dos estados nesse sentido, se vai realmente contribuir para o fomento do Pacto Federativo na colaboração. Então, eu acho que a tendência é acontecer justamente o contrário. A gente está falando de tirar a autonomia que até então era dada aos estados, né? Acho que a gente tem que ficar muito atento também sobre esse viés, né? É importante a gente mencionar isso, porque é uma coisa que pode impactar a lógica estatal como um todo, né? A lógica da organização dos entes, enfim, como um todo. Eu acho que não vai contribuir, né, para esse viés colaborativo. Nesse viés. De dar protagonismo para o Pacto Federativo, talvez esse não teria sido o melhor instrumento. Né? Eu me questiono. E pensando nisso, temos a questão do fundo. Né? Acho que o fundo é uma questão muito importante, porque ele seria um dos instrumentos para mitigar os impactos da extinção desses incentivos fiscais específicos, né, que vocês já mencionaram até aqui. Como é que vai funcionar esse fundo? O que ele nos diz? O que nós já temos estabelecido na normativa sobre ele? Nós temos 2 fundos, né, que visam justamente mitigar esses impactos da retirada dos benefícios fiscais que a gente está falando. Os fundos são o primeiro fundo que se destina a mitigar em relação aos estados e municípios, ou seja, subsidiar aqueles estados e municípios que vão ter perdas arrecadatórias justamente em razão da extinção desses benefícios fiscais regionais. E nós temos um outro fundo que se destina às empresas, a justamente reparar um pouco desse impacto da retirada de benefícios fiscais em relação às empresas. Tá? O primeiro é o Fundo de Desenvolvimento Regional. Ele vai ser financiado pela União, tá? E começam aportes ali a partir de 2029 até 2033. Esse fundo vai ser acessado pelos entes públicos, né? Estados e municípios. Tá. O outro fundo é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Esse é o fundo que importa para quem nos está ouvindo agora, né? Esse fundo ele pretende mitigar o impacto da retirada dos benefícios para as empresas. Então, as empresas que eventualmente tinham alguns benefícios fiscais específicos vão poder tentar recorrer a esse fundo, mas de acordo com uma série de requisitos. Não vai se aplicar para todos os benefícios fiscais.
Tá, então vamos lá. Para quem está nos escutando e está, digamos, pensando que está com o seu, né, ali preencher os requisitos de que o seu, né, seu benefício fiscal vai ser extinto. Como é que ele sabe se ele pode se habilitar para esse fundo ou não? Acho que, na verdade, esse é um dos assuntos até mais polêmicos, assim, quando a gente fala em relação à extinção dos incentivos, né? Porque o texto previu medidas compensatórias, né, de impacto, como a gente falou, tanto pelo regime de transição, né, para ser uma coisa mais gradual, não dar aquele susto, né, quanto com essas medidas compensatórias, digamos assim, com esses fundos, né. Mas não é bem assim, né? O fundo não visa compensar completamente a extinção. Então, a gente tem diversas limitações que estão previstas na legislação que, de certa forma, limitam, né? Limitam o acesso ao fundo, né? Tem muito pano para manga para a gente discutir, vai ter muita discussão no futuro. A gente tem muitas dúvidas em relação à extensão do texto legal, o que a gente pode interpretar, né? Sempre tem esse tipo de discussão no jurídica, né? Então, o que a gente tem hoje previsto? O que vai ser compensado pela extinção, né, desse fundo compensatório de benefícios são benefícios de ICMS. Então, benefícios de ISS não estão contemplados, né? E a gente está falando de um fundo também que é transitório. Então, a gente está falando de uma transição, dessa compensação enquanto a transição acontece, entre 2029 e 32. A partir de 32, as empresas estão por conta. Então, se eventualmente tivéssemos uma empresa que tinha um benefício fiscal firmado com algum estado com previsão além de 2032, esses valores estão fora. Então, a gente está vendo que realmente vai ter um impacto muito grande financeiro com a extinção desses benefícios. E essas medidas compensatórias são apenas parciais e com muitas limitações, como a gente viu, né? Então, qual que vai ser o procedimento, assim, né? As empresas vão ter que demonstrar que o benefício foi concedido a título oneroso, né? Então, não é também qualquer benefício que vai poder acessar. Tem que ser... E o que se considera oneroso, né? Até se vocês quiserem me complementar. Oneroso é aquilo que significa... É aquilo que é concedido com contrapartida, né? Então, por prazo certo e com um benefício e com uma contrapartida das duas partes, né? O Estado te dá um benefício e tu vai lá e faz alguma coisa em troca também, né? Seja lá a condição que o Estado impôs para te conceder aquele benefício. Então, tem que ser demonstrado isso, e quem vai analisar se esse benefício foi de fato oneroso ou não é a União, por um benefício que foi concedido pelo Estado. Aí a gente já tem bastante pano para manga, né? Mas... o que vai ter que ser feito, né? Vai ter que primeiro habilitar, comprovar que tu está cumprindo as condições do benefício fiscal concedido inicialmente. Depois que a União homologa, de certa forma, essa habilitação, aí a gente vai, então, partir para apuração de cálculo. Enfim, aí tem toda uma discussão em relação a isso também. Base de cálculo, limitação de cálculo. Então, são diversas, eu estou listando aqui diversas limitações e possíveis discussões que a gente só de uma sentada aqui de conversa que a gente pode trazer e discutir, enfim, e polêmicas que certamente vão vir a partir daí. Não, até se eu posso complementar, né, os pontos que a Carol trouxe para a gente, né? Não são todos os benefícios que foram concedidos, porque tem que ser benefícios que foram concedidos até dia 31 de maio de 2023, ou foram prorrogados, né, até a data da promulgação da emenda 132, que é 20 de dezembro de 2023. Tem algumas hipóteses também de migração de incentivos, enfim, para outro tipo de incentivo, ao que tudo indica dentro da legislação, que também vão poder estar contemplados dentro do fundo de compensação. Também é necessário, né, que, como a Carol disse, que o benefício seja oneroso, e aí fala uma expressão repercussão econômica, que a gente sempre fica preocupado, até porque, como bem a Carol trouxe, né, a gente colocou a raposa para cuidar do galinheiro, agora a Receita Federal é que vai dizer o que vai ter compensação. Exato. E a gente sabe que recentemente, em discussões que a gente teve sobre subvenções de ICMS, sobre incentivo de ICMS, a União teve interpretação bastante restritiva a respeito do que era incentivo passivo de exclusão da base do imposto de renda da CSLL, inclusive utilizando a repercussão econômica como um critério para dizer que o incentivo não poderia ser excluído. Então, o que ela vai entender como repercussão econômica? Outros pontos que a gente tem aqui, né? Por exemplo, a questão que a Carol bem trouxe, né? Que a gente tinha uma questão lá atrás, desde 78, né? Da questão de o que é subvenção para investimento, o que é subvenção para custeio. A gente estava conversando com o Rômulo recentemente, né? A gente pensou que tinha morrido essa distinção agora com a Lei Complementar 160, com a 14789, acabou a discussão. Mas aqui a gente volta a ter, porque, na verdade, só as subvenções para investimento, e algumas delas é que vão dar direito à compensação pelo fundo. Fora isso, não vai ter compensação. Então é necessário que seja benefício oneroso, com prazo certo, tem que ter condição de implantação ou expansão de empreendimento econômico para poder estar habilitado nesse fundo. Quem não atender essas condições, eu tenho uma subvenção para custeio.
Não tem mais a possibilidade. É aquele que tem ato individual e concreto concessivo, né? Dentre diversas outras limitações que a gente tem previstas aqui na legislação e que a gente poderia ficar trabalhando aqui para conversar um pouco mais. Mas então a gente tem uma questão de uma limitação muito grande. Então não é aquela questão, eu tenho um incentivo de CMS, estou seguro porque estou habilitado e terei uma compensação. Não, grande parcela dos incentivos não vão ter compensação via fundo. Então, ISS não vai ter fora. direito, tem que ser oneroso. Tudo que não for oneroso também está fora. Isso, ICMS, subvenção para investimento, aquilo que tem contrapartida. Isso, exatamente. Sem contrapartida não está no fundo. Tá. Exatamente. E pensando em quem está nos escutando e que foi lá, preencheu um requisito, foi oneroso, preencheu um requisito, né? É um incentivo fiscal dessa questão regional. Tá, vamos lá. Digamos que ele entendeu que está sujeito a se habilitar ao fundo. E ele o faz, né? Ele vai lá e se habilita. O que acontece a partir daí? Eu acho que é um ponto assim. Primeiro, a gente tem que entender que quando a gente faz uma habilitação, né, a legislação ela vai prever que ela vai poder ser indeferida, suspensa ou cancelada, né, essa habilitação. Sendo requisito para a habilitação que a gente tenha, como a Carol trouxe antes, né, a escrituração da quantificação desse valor que vai ser habilitado via fundo. Então, a própria forma de cálculo disso ainda vai estar regulamentada em um momento futuro, mas já existem algumas balizas para essa regulamentação. E sempre que for ser concedido, enfim, essa habilitação, vai ser ouvido de antemão a unidade federada concedente para identificar se efetivamente é um incentivo que pode ser caracterizado como subvenção para investimento e viabilizar esse deferimento, né, da habilitação junto ao fundo de compensação. É importante trazer também, né, que a própria Lei Complementar 214 cria vários gatilhos, né, porque em algumas vezes ela diz, olha, não é suficiente qualquer tipo de contrapartida, não. Eventualmente uma contribuição para um fundo estadual não é contrapartida. Se eventualmente eu quiser colocar no meu cálculo agora para conseguir ter um valor maior a título de crédito para compensação, e eu quero colocar os valores que eu tive, gastos que eu tive para implantação ou expansão de empreendimento econômico, isso não afeta cálculo. Entre outras questões que ela coloca também. Por exemplo, a questão própria de eu tenho um crédito presumido, mas eu tenho que estornar o crédito ordinário que eu tenho para fazer jus ao crédito presumido. A tua repercussão econômica para o cálculo é apenas a diferença entre o crédito presumido e o crédito outorgado, entre o crédito ordinário, vamos dizer assim. Então, tem diversas limitações. Quanto à escrituração também, né, eles colocam 90 dias para te pagar. Se eventualmente eles não se manifestarem em 60 dias, eles se comprometem a fazer o pagamento automático em 90 dias. Se não for pago nesse prazo, tem que ser LIC. E além disso, é importante destacar que eles também criam novos gatilhos, né? Se tem algum indício de irregularidade, tranca tudo por 1 ano. Se eventualmente tem uma questão do parâmetro de risco, e aí o parâmetro de risco pode ter uma parcela superior ao risco estipulado na legislação, e aí é retido por 120 dias. E está estabelecido também Deus, que... já estou enxergando MS 60, MS 90, MS 120. Não, e tem uma cláusula bacana na legislação que diz que todo crédito pode ser inclusive bloqueado nesse caso eles percebam que não tem dinheiro suficiente. Então, a gente percebe que tem muitos gatilhos aqui e que, inclusive, pode acontecer autuações de auto de infração em virtude de o contribuinte não devolver algum valor que ele recebeu. E se ele não devolver esse valor, vai haver compensação de ofício. Se ele não aceitar a compensação de ofício, auto de infração. E aí a gente pensa, não, mas eu vou levar isso para o CARF, na Receita Federal. Não vai. É recurso hierárquico, com efeito suspensivo, mas é recurso hierárquico. Então, se a gente pensa, não, mas vamos ver como é que está a jurisprudência do CARF nesse caso. O CARF não vai chegar. Vai parar na delegacia e depois vai para o judiciário numa execução fiscal eventualmente. Então a gente percebe que a própria questão desse pagamento desse crédito para o contribuinte, ele fica sub júdice, vamos dizer assim. Ele pode ser fiscalizado ali na frente e gerar uma auto de infração, inclusive. Felipe, te ouvindo falar agora, assim, né? O que a gente pode ver nesse cenário como um todo, né? A gente vê a transmutação, né? A tirada de autonomia, de certa forma, dos estados para conceder esses incentivos, meio que concentrando a autonomia na mão da União para conceder, avaliar, enfim, pagar, inclusive. Então, a gente fica um pouco à mercê, né, do ente federal ali e da própria Receita Federal, que a gente tem alguns aspectos que não estão regulamentados ainda, né? A própria forma de habilitação, os requisitos para análise da concessão desses benefícios ainda estão a ser regulamentados, né? Então, a gente
E quem vai fazer essa regulamentação? A própria Receita? A própria Receita. Inclusive, lá, os artigos da Lei 214 é uma gama ampla de atribuições e prerrogativas da Receita Federal. Então, a gente vê, assim, uma concentração muito grande de poder, de certa forma, na mão da Receita, e que a gente sabe que, historicamente, tende a limitar o acesso a benefícios fiscais como um todo, ou compensações, enfim, a gente vê esse movimento, né, de limitação de acesso. Com o fundo compensatório, claramente não vai ser diferente, né? Então, a gente tem esse risco, esse adevir, né, em relação a possíveis polêmicas, possíveis limitações indevidas por parte da Receita, que tem uma autonomia, que teve uma autonomia outorgada de forma até exagerada, digamos assim, né? Então, e além disso, a gente ainda tem que considerar que o fundo vai ser formado, né? O fundo vai ser formado por aportes da União durante um período de tempo. Se eventualmente tivermos um estouro de demanda, quem é que vai, né, suprir? Né, a gente pode... Sim. Questão orçamentária, né? Exato, questões orçamentárias. Então, assim, claro, temos também mecanismos ali para tentar suprir, enfim, mas a gente sabe que, na prática, a gente não tem como ter toda essa certeza, né? Então, é uma série de polêmicas e de incertezas que a gente... Né, nós, enquanto juristas, mas principalmente as empresas também têm que ficar muito atentos por isso, porque o buraco é mais embaixo, não é bem por aí. Né? Porque a gente não está tão seguro assim. Na prática, ele perdeu o benefício dele, daí, bueno, ele cumpre com os critérios para se habilitar e receber o dinheiro do fundo, mas ele pode ser glosado nessa própria habilitação. Exato, exatamente. Exato. Gente. Ele apura o valor do que ele tem a receber e ele pode ter isso fiscalizado ali na frente. Inclusive, Porque se ele já apurado recebeu errado o valor. quanto Isso. que ele achava que tinha que receber. Exatamente. A forma de cálculo ainda vai ser estabelecida, né, Exato. com maior detalhamento pela regulamentação. E é interessante também, né, que tem um ponto, voltando um pouco a respeito da questão própria do crédito, né, que ele coloca algumas hipóteses, entrando nessa questão de autonomia muito ampla para a Receita Federal, que ele coloca algumas hipóteses do que é repercussão econômica. E elas são um pouco abertas e um tanto quanto limitativas, num certo sentido, abertas, porque elas não são claras a respeito do que eles estão falando, e eles colocam, a Receita Federal poderá estipular outras hipóteses também. Quer dizer, novamente, né, colocou a raposa para cuidar do galinheiro. Agora eles vão dizer o que é incentivo, sendo que eles recentemente tinham conceitos extremamente limitativos a respeito do que era efetivamente o incentivo de ICMS. Então, a gente se encontra nesse limbo, né? A Sim. gente tem aquele que não quer caracterizar nada como incentivo, é ele que agora define o que é Exato, incentivo. Exatamente. E um outro aspecto que é importante, e a Carol falou rapidamente, mas eu acho que é importante frisar, a questão do financiamento do fundo. Porque esse fundo, o que tem na lei? Tem uma previsão de teto de financiamento, inclusive. Exato, Na lei exatamente. tem a previsão de que até 160 bilhões a União vai desembolsar para esse fundo. Mais do que isso, não. Não importa o que aconteça. E a gente sabe que os incentivos, na verdade, repercutem muito mais que isso, né? Então, a gente tem dois problemas. Um, pode ser que repercuta a mais de 160 bilhões, aliás, e também da União efetivamente aportar, porque a União vem passando por um histórico de problema de caixa. Então, a gente não tem certeza se, na hora da escolha do orçamento, se efetivamente a União vai conseguir cumprir o Sim. seu compromisso de aportar no fundo. Sim, a gente não sabe se vai ser suficiente e se realmente ele vai existir na prática, né? Vamos ter que Então, ver a semana cena. que vem vão criar um novo tributo e vai ter mais trabalho para a gente para aportar. Ai, pessoal, indo então, se encaminhando para o final, pensando a respeito, né, dos diversos regimes especiais que existem, o que vai acontecer com esses regimes na reforma, né? E até uma explicação geral dos regimes, Felipe, tu sabe melhor que eu, especiais, específicos, diferenciados. Explica um pouco para nós, por favor. A gente tem a seguinte situação, né? Como a gente conversou desde o princípio, né? A gente vai ter extinção de muitos benefícios fiscais, de todos os tributos que vão ser extintos. Não tem como manter um incentivo de algo que não existe, né? Como é que eu vou estimular ou incentivar algo que já não existe mais? Então, alguns vão ser transitórios, né? Vão ser, na verdade, não transitórios, mas sim que vão passar por uma jornada de extinção paulatina, ao passo que outros vão ser extintos imediatamente, né? Que nem a gente estava conversando anteriormente. Mas isso não significa que não vai haver alguns tipos de regimes dentro dessa nova legislação. A gente vai ter os regimes especiais, a gente vai ter os diferenciados e os específicos. Os regimes especiais são aqueles como, por exemplo, o regime de bem de capital, reporto, rede, renaval, entre outros regimes especiais que já existiam antes da Lei Complementar 214 e que vão ser mantidos, mas com ajustes. E aí estão previstos na 214 já quais serão esses ajustes que acontecerão a partir da migração para essa nesse novo mundo que a gente vai ter a partir da reforma tributária.
Em relação a regime diferenciado, são aqueles que têm redução de alíquota de 30%, de 60%, redução a zero, isenção ou crédito presumido, principalmente. Essas são as situações que a gente vai ter de regime diferenciado. A gente vai pensar, acabou crédito presumido? Não, eles continuam existindo, mas agora de IBS e CBS para segmentos bastante restritos. E além disso, a gente tem regimes específicos, que daí é um regime próprio. Pode haver uma monofasia, pode haver algum tipo de tributação totalmente diferenciada, que não vai seguir o regime regular do IBS-CBS. A gente pode ter os combustíveis, serviços financeiros, cooperativas, entre outros tipos de sociedades que podem ter um tratamento diferenciado em virtude de uma definição do legislador nacional do Congresso Nacional. Então, todo esse jogo político que foi feito para aprovação da Lei Complementar 214 acabou consolidando nesses tipos de regime que vão existir. Perfeito. É interessante a gente ver que o que o Felipe está trazendo aqui é a concretização do que a gente tinha falado no início, né? O que a gente falou no início, então? Que os benefícios fiscais que nós tínhamos dos tributos vigentes até então, eles vão ser extintos com os tributos que vão ser extintos. Com os novos tributos, IBS e CBS, nós vamos ter esses regimes que o Felipe trouxe, né? Que muitas vezes vão se assemelhar muito aos benefícios antigos ou às formas de recolhimento antigas. Por exemplo, a questão do monofásico, né? Enquanto a gente tinha o PIS/COFINS monofásico no sistema antigo, vai ter a monofasia no sistema novo, por exemplo, para combustíveis. A gente vai ter a alíquota zero para a cesta básica. Então, alguns se assemelham, mas nem todos. E é isso que as empresas precisam entender. E elas já têm, inclusive, onde consultar, que é aquilo que a gente tinha dito também antes, né? Já estão discriminados ipsis literis todos que existirão. Então, já é possível fazer esse mapeamento. Tá, então, quem está com dúvida pode ir para a lei, que lá ela vai encontrar para saber se vai manter ou não. Ou procurar um consultor ou algum advogado competente para ajudar. Acho que sim, né? Acho que vai ser necessário. Bom, pessoal, eu acho que esse assunto ele é muito extenso. Acho que não tem como a gente esgotar nele num podcast, num episódio. Acho que a gente ainda vai ter os próximos capítulos e a gente até já deixa o convite para vocês voltarem aqui para a gente falar sobre isso. Mas, bom, como tem muita coisa, né, que vocês falaram muitas coisas, o que vocês resumiriam ou qual é a principal indicação, dica que vocês dariam para quem está nos assistindo em relação a tudo que a gente falou? Olha, eu gostaria de falar em relação à questão da neutralidade que a gente abordou aqui antes. Um dos princípios da reforma tributária é a questão da neutralidade. A gente abordou um pouquinho aqui a questão da neutralidade em relação ao território, né? De uma empresa X que está num estado não pode ter um benefício que uma empresa Y na mesma atividade em outro estado não pode ter. Esse é um aspecto da neutralidade. Outro aspecto da neutralidade da reforma é, muito se fala desde o início da reforma, que a reforma não pretende aumentar a arrecadação, né? Mas quando se fala isso, a gente está analisando a arrecadação como um todo, fechado. Isso não quer dizer que determinados segmentos, determinadas empresas não vão ter majoração de carga tributária na prática. O que se fala da neutralidade que não vai aumentar a arrecadação é pensando num global. E nem se tem certeza se vai aumentar ou diminuir, mas não se pretendeu. Isso não quer dizer que alguns setores e segmentos não vão ter majoração de carga tributária na prática. Já me deu uma ideia, Romulo. A gente vai fazer um próximo episódio, então, sobre a questão da reforma e os setores, né? Porque acho que tem setores que estão, sim, mais impactados que outros, né? Então, fica uma dica. Boa dica. Com certeza. E até se eu posso pegar um gancho do Rômulo, né? Que é importante a gente ter a dimensão que essa reforma tributária vai acontecer e quem eventualmente contava com um incentivo fiscal de ICMS ou de ISS para a própria questão de implantação ou expansão de um empreendimento, ou já fez gastos bastante significativos com o objetivo de ter um incentivo por 20 anos, 25 anos, comece a se replanejar, comece a pensar quais serão os impactos para verificar o que pode ser feito. E para isso, não adianta, é necessário ter alguém para assessorar. Não tem como, a gente tem muitas empresas, às vezes, com o departamento tributário um pouco mais enxuto, e não é nem um projeto só do departamento tributário, é um planejamento de negócio. Então é importante que alguém esteja ali para assessorar, para conseguir conversar, para alguém que está lendo a legislação, que vive a legislação tributária no dia a dia, para conseguir efetivamente dar o caminho ou dar uma sugestão, dar um direcionamento dentro de um cenário de incerteza, que não é tão incerto assim, mas um cenário de migração, de transformação. Né? Exatamente. Então é isso que eu recomendo. Recomendo que quem eventualmente possui uma situação de incentivo fiscal
que foi concedido e que não vai ser habilitado nesse fundo, que já esteja com o olhar nesse ponto para verificar o que pode fazer. Exato. Eu concordo muito com a tua fala, Felipe. Não dá para a gente esperar 2029 a transição começar a acontecer em relação aos benefícios fiscais para a gente começar a pensar em rever a estratégia, né? Até porque envolve todo um planejamento de negócio, como tu mencionou, né, Felipe? Então, a gente tem que pensar estrategicamente. É o momento de ligar o alerta, né, vermelho, para todos os aspectos da reforma, né, em todos os outros encontros que vocês tiveram aqui com as pessoas falando sobre aspectos técnicos da reforma tributária, a gente já vê a dimensão, mas em relação aos incentivos também, é hora de começar a pensar estrategicamente, a rever o que vale a pena, o que não vale, remodelar planejamento de negócio, se for o caso, e para isso é muito importante que as empresas estejam bem assessoradas realmente, né, porque eventualmente tem detalhes que só quem vive o tributário, né, que só quem está ali no dia a dia vendo pensando os impactos, 24 horas nisso, vai entender e vai pensar, né, aspectos que eventualmente a gente pode pensar mais estrategicamente, como que adequa, como que pensa, né, nesse sentido de adequação. Então, é hora de ligar o alerta vermelho, as empresas têm que começar a se movimentar nesse sentido, pelo menos começar a aprender sobre o que vai mudar, né? Ler lá os artigos da legislação para tentar entender mais ou menos. A gente trouxe muitos aspectos polêmicos, mas ainda vão vir muitos outros, né? Então, a gente com certeza vai ter muito mais assunto para tratar aqui sobre isso, vai vir muito mais polêmica, mas é necessário que as empresas comecem a se movimentar. Não dá para esperar começar a transição efetivamente para começar a pensar sobre isso. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigada. Mais alguma contribuição? É isso? Muito obrigada, então. Pessoal que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar ali a notificação, nos sigam no Spotify, para que vocês consigam acompanhar os nossos próximos episódios. Muito obrigada. Tchau, tchau.